Ed Renekiewicz desprezou a oportunidade de se arrepender. E a fala do Ed René sobre o seu desligamento da Ordem dos Pastores Batistas. Foi chamado na ordem, teve a chance de se arrepender dos seus ensinos heréticos, mas não o fez e foi desligado. Primeiramente, lamentável a sua indisposição para ser corrigido. A fala dele sobre o seu desligamento da Ordem dos Pastores Batistas revela soberba e indiferença. Em Provérbios 16, verso 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Isto nos serve de alerta a todos nós, pastores, e a cada pessoa. Se somos chamados à atenção por alguém, temos que prestar atenção. E se somos chamados à atenção por várias pessoas, mais ainda. Se várias pessoas veem alguma falha em nós, ou algum pecado, ou alguma distorção doutrinária, bíblica, que nós não vemos, é melhor desconfiar de nós que desconfiar de muitas pessoas. Ensinamos que devemos aceitar a repreensão, até mesmo se for a repreensão de uma criança. Mas quando alguém nos corrige, não aceitamos. E se a pessoa for descrente? Menos ainda. Até podemos aceitar a correção de alguém que admiramos e respeitamos. Fora disto, dizemos, eu não pauto a minha vida por você quando outra pessoa nos corrige. Deus usou o ímpio Nabucodonosor, seu serviçal, ou seja, seu servo, Jeremias capítulo 26, verso 6, para disciplinar o seu povo, como está escrito. Agora, sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitai a ele até mesmo os animais selvagens. E em Jeremias capítulo 43, verso 10, então diga a meu povo, Jeremias, diga ao meu povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. E claro, o povo não aceitou a palavra do profeta, que dizia, jamais aceitarei ser corrigido e disciplinado por um ímpio. Pois bem, nós fazemos da mesma forma, nós fazemos do mesmo jeito. Pessoalmente, cada um de nós faz isto. Resistimos firmemente à repreensão dos irmãos, também à repreensão dos ímpios. Ouvimos o famoso Estou em Paz, do pastor Ed Renekiewicz. Segundo ele, estou em paz com a minha consciência diante de Deus e com a minha igreja. Por vezes, mesmo errados, a nossa consciência nos trai. Assegurar que está certo com base na paz da consciência não é seguro. A primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 4, porque em nada me sinto culpado, diz o apóstolo Paulo, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor.
Ou seja, a minha consciência não me condena, mas também não me absolve. Na verdade, eu não escapo do juízo de Deus sobre o ter apoio da igreja local que pastoreia. Isto também não certifica nada. Eu sei o quanto é precioso para um pastor ter o apoio dos membros da igreja que pastoreia. Mas sabemos muito bem que, quando a igreja gosta e admira o seu pastor, sempre fica do seu lado, mesmo estando ele em pecado. Sua fala, a fala do Ed René, mostra desprezo em vez de reconhecer o seu desligamento por não se submeter ao que a denominação subscreve, ao afirmar, abro aspas, hoje eu experimento o que disse que acontece no mundo de exclusão, quem é contra a exclusão é excluído. Meus irmãos, o mal do nosso coração tem origem na soberba. Quando o pastor se apresenta dizendo, todos estão errados e não me aceitam porque eu estou certo, mostra o seu enfrentamento e não o seu reconhecimento e arrependimento. Ele diz que o seu desligamento se dá porque prega que se continuarmos a tratar a Bíblia de maneira dogmática, autoritária e com a leitura fundamentalista, continuaremos excluindo pessoas, manda a mensagem de que ele está correto e todos os demais estão errados. Pior, para se validar, usa a paz da sua consciência e usa as pessoas que o acolhem, como ele mesmo diz, que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo o que sempre fiz há mais de 30 anos. Ora, meus irmãos, se o apóstolo Pedro, que foi repreendido pelo apóstolo Paulo, se submeteu, Gálatas, o capítulo 2, a partir do verso 11, o pastor Ed René é repreendido pelo mesmo apóstolo Paulo e não se submete. Em sua arrogância, ele diz que o homossexualismo não deve ser reprovado por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. O que dizer de 2 ou 3 textos bíblicos do apóstolo Paulo que lhe confronta diretamente? Segundo lugar, é lamentável que persista em usar a Bíblia para se opor à própria Bíblia e à religião cristã. Ele distorce o ensino bíblico e condena o pecado, relativiza a autoridade e a atualidade da palavra de Deus. Ele se mostra moldado ao mundo e procura moldar a Bíblia ao padrão e às demandas do mundo, coisas completamente reprovadas pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, ou seja, não siga o curso deste mundo. Ele se mostra mais comprometido com o mundo do que com Cristo. As suas frases e palavras reafirmam a sua cosmovisão comprometida com o mundo. Por exemplo, as palavras acolhimento e inclusão. Este acolhimento e inclusão, do qual fala o Ed René, não ensina a mudança de vida e de comportamento dos santos. A Bíblia acolhe e inclui sim, mas o mundo não quer obedecer ao que a Bíblia manda e, por isso, acusam-na de excluir as pessoas. Quando lemos Atos, capítulo 17, verso 30,
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ora, isso não é inclusão? O chamamento, o convite a cada pessoa para Cristo, para que se arrependam, isto não é inclusão? Isto não é acolhimento? A primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 4, Paulo escreve: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ora, isto não é acolhimento? Não é inclusão? A religião cristã não exclui ninguém. A Bíblia não exclui ninguém. A Igreja de Jesus Cristo não exclui ninguém. As pessoas é que se excluem, e muitas delas se excluem porque não querem se arrepender e nem mudar o comportamento. Exclusão pontual praticada por cristãos desavisados, estes não representam a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. O pastor usa a frase, abro aspas, há mais de 30 anos eu prego que a religião é autoritária, dogmática, legalista, moralista, ela é vertical, hierárquica, excludente. Se continuarmos a tratar a Bíblia de maneira dogmática, de maneira autoritária e com a leitura fundamentalista, continuaremos excluindo pessoas, fecho aspas. O Ed René usa a palavra dogma de forma pejorativa para reprovar a igreja. Só que a palavra dogma significa doutrina certa e indiscutível. E a Bíblia é cheia de dogmas. A Bíblia contém doutrinas certas e indiscutíveis, sim. Ele usa a palavra autoritária também como pejorativo para a igreja. Só que ser autoritário é exercer a autoridade máxima sobre a vida de todos. E a Bíblia, sim, é a autoridade máxima sobre a vida de todo mundo. E usa a palavra fundamentalista também como um pejorativo para descredibilizar os cristãos conservadores que creem na Bíblia inteira, na Bíblia toda como palavra de Deus. Quem crê na Bíblia toda como palavra de Deus é fundamentalista, segundo o pastor. Ele usa o termo fundamentalista para aqueles que aceitam a necessidade de obediência irrestrita à palavra de Deus, para aqueles que aceitam a interpretação literal das Escrituras Sagradas. São contra estes que o pastor se refere como fundamentalistas. Ora, se ser fundamentalista é defender essas coisas, então sim, eu sou fundamentalista. Eu sou fundamentalista com muito prazer, porque defendo a interpretação literal das Escrituras e quando não fizer sentido a interpretação literal, então, que Deus tenha misericórdia para ser o mais assertivo na interpretação não literal. Eu sim acredito na palavra de Deus, na Bíblia toda como palavra de Deus e prego obediência irrestrita a ela. Por isso, sou fundamentalista com todo prazer. O Ed René afirma várias impiedades na frase, abro aspas, a vida é um livro insuficiente, fecho aspas. E na frase, abro aspas, precisamos atualizar a Bíblia, também fecho aspas. Nestas falas, ele distorce o ensino bíblico que condena o pecado. Ele relativiza a autoridade e também a atualidade da Bíblia Sagrada
como palavra de Deus. Ele reafirma várias impiedades em outra frase, abro aspas, há mais de 30 anos eu prego que a religião é autoritária, dogmática, legalista, vertical, hierárquica, excludente. Fecho aspas. Ele prega uma religião sem absolutos, onde tudo é legal, onde não se fala de comportamento dos cristãos, onde não há chamamento divino para a santidade, para a santificação pessoal. Ele prega uma religião que se resume somente em assentimento mental da fé. Ele está, na verdade, na mesma direção do curso deste mundo, de mãos dadas com este mundo. Ele reafirma a sua rebelião contra a hierarquia instituída por Deus, a hierarquia que diz que o marido é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça da igreja. A sua identificação e compromisso é com o mundo e por isto prega contra a submissão e obediência à palavra de Deus. Ele não concorda com o episcopalismo eclesial? Eu também não. Mas isto não o habilita a se voltar contra a instituição divina chamada hierarquia. Ele condena a religiosidade? Eu também reprovo. Mas isto não o habilita a acabar com a instituição divina chamada religião, chamada igreja institucional. Ele tem a liberdade de contextualizar a Bíblia? Eu também tenho. Mas isto não o habilita a solapar as Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, é lamentável ver as inconsistências da sua fala. Abro aspas, eu sou batista justamente porque a denominação dá liberdade aos pastores de não se submeterem absolutamente às regras denominacionais. Fecho aspas. Isso não faz o menor sentido. Eu não sou pastor batista, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a ICEB. Na minha denominação, eu tenho a liberdade de não concordar com as regras ou pontos específicos das regras, mas ela não me dá a opção de não me submeter naquilo que eu não concordo. Eu não tenho esta opção. E está correto. Tem que ser exatamente assim. Você não tem a obrigatoriedade de concordar com tudo, mas tem a obrigação moral de se submeter às regras do grupo a que pertence. Se você não quer se submeter, pede para sair e sai pela porta da frente. Nesse sentido, eu admiro Lutero. Ele tentou, de todas as maneiras, convencer os líderes da igreja da sua época dos erros cometidos por ela. Como não concordaram, as lideranças da época não concordaram em mudar, Lutero declarou publicamente a sua saída e rompimento, afixando as 95 teses que ele propunha no castelo de Wittenberg. Lutero nos dá uma lição extraordinária. Não é pecado não concordar com as regras institucionais do grupo. Não é pecado propor que se mude aquilo que não concordamos. Pecado é não se submeter naquilo que não concorda. Mais uma inconsistência do Ed René na frase, abro aspas, um homem em paz não quer guerra com ninguém, fecho aspas. Há mais de 30 anos ele
em declarando guerra contra a Bíblia e contra a religião cristã. Em vez de pregar contra o pecado dos homens que fazem mau uso da Bíblia e da religião, não. Ele ataca estas instituições, que são instituições de Deus. Na verdade, a sua guerra é contra estas instituições, é guerra contra o próprio Deus, é guerra contra a Bíblia, contra a religião. Ele exalta a liberdade que tem para o livre exame das Escrituras Sagradas, e aqui está outra inconsistência. Contudo, abusa desta liberdade e ataca as Escrituras Sagradas usando a própria Bíblia. Ele é contra a hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia, e é a favor da hermenêutica, a Bíblia ataca a própria Bíblia. Outra inconsistência do Ed René está na frase, abro aspas, o que eu fiz, na verdade, eu não fiz essa semana, eu não fiz ontem, eu não fiz domingo passado, eu tenho feito há mais de 30 anos, fecho aspas. Ele mesmo se condena. Há mais de 30 anos se insurge contra a sua própria denominação e não teve a hombridade de deixá-la, preferindo esperar que façam o seu desligamento. Isso também é muito lamentável. Mais uma, e a última inconsistência que eu quero destacar aqui, o Ed René reconhece a ordem dos pastores batista como um ambiente de orientação e até recomenda aos pastores jovens, enquanto ele mesmo não aceita a orientação da ordem. E, para concluir, segundo o Ed René, os dogmas bíblicos excluem as pessoas, então, vamos acabar com os dogmas. A autoridade das Sagradas Escrituras sobre vida humana exclui as pessoas. Então, vamos acabar com a autoridade das Escrituras Sagradas. A interpretação literal das Escrituras exclui as pessoas. Então, vamos acabar com a interpretação literal. Segundo ele, o nosso sagrado encargo pastoral nos impõe as grandes demandas, a atender às grandes demandas do nosso tempo, porque vivemos um novo tempo e temos que atender às demandas dele. Eu louvo a Deus, porque sei que Deus mantém na terra um remanescente fiel a ele. Louvo a Deus, porque existe um remanescente fiel a Deus, do qual eu quero fazer parte. Eu quero ser parte deste remanescente fiel. Importa ser fiel a Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos do 1 ao 3, o apóstolo Paulo ensina que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Meus irmãos, a nossa fidelidade é com a palavra de Deus. O nosso comprometimento, antes de tudo, é com a palavra de Deus. Uma coisa é usar o chamado pastoral, missional, profético para ser fiel à palavra de Deus. Outra coisa é, em detrimento à fidelidade à palavra de Deus, usar esta vocação para atender às demandas do nosso tempo. As demandas do nosso tempo não são as demandas de Deus.
A palavra de Deus nos ensina que o que importa mesmo é que sejamos encontrados por Deus fiéis à sua santa palavra. O mundo naturalmente é contra a Bíblia e contra a religião, contra a igreja de Jesus. Quando alguém de dentro da igreja usa a Bíblia para se opor à própria Bíblia e ao cristianismo, à igreja, tal coisa é impiedade e mundanismo.